Começa agora na Alvorada, Ser Igreja Hoje. Hoje no Ser Igreja, Família em Destaque. Boa noite, queridas famílias. Estamos no ar com mais um programa Ser Igreja Hoje, Família em Destaque. Eu me chamo Carlos e estou aqui com a Patrícia do Gabriel e também uma convidada, a Daniela. Isso, a Daniela do Rinaldo. Isso aí, né, queridos? Seja bem-vinda. Obrigada. Ela estará conosco no programa todo, né? E depois, no momento, a gente vai fazer uma entrevista com ela, com o lançamento de um novo livro, né? Direcionado para as mamães, mas eu vou deixar para o bloco onde ela estará falando para que vocês fiquem ligadinhos conosco. E vai ter brinde, né, Patrícia? Vai sim. O livro que ela lançou já tem uns 2 anos, né? Pela Rabone, Movendo os Céus, Alcançando o Milagre de Deus em Oração. Esse vai ser o livro que nós vamos sortear. E vamos também estar conversando com o novo livro dela. Mas nos aguarde para a gente conversar sobre o livro, sobre a vida dela, os testemunhos de vida, né, Dani? Isso mesmo. Então tá jóia. Então agora nós vamos dar continuidade hoje, né, Patrícia, com o nosso estudo, né, nossa catequese sobre a exortação apostólica, né? Hoje está de volta conosco nosso amigo Juarez. Boa noite, Juarez. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos aí. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Oi? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Muito frio aí em Curitiba? O friozinho de sempre. Normal, né? Aqui também deu uma esfriadinha, o tempo que tá bem chuvoso, tá um pouco cara São Paulo e um pouco cara Curitiba. Pois é, que bom. Então tá jóia, meu amigo. Então, vamos dar uma retomada, né, uma pincelada do que nós conversamos no nosso último encontro e dar continuidade, então, ao nosso estudo. Pois é, nós falamos do capítulo 4, fechamos o capítulo 4 da Amores Letícia, né? Uhum. Quarta-feira anterior, não na última, né? Sim. Que nós não pudemos. Sim. E é interessante a gente notar que o interesse pelo documento está aumentando. Verdade. Em as conversas que a gente tem visto, vários encontros são marcados para estudar o documento. Isso é um sinal, um bom sinal em relação ao próprio documento. As livrarias aqui de Londrina já estão pedindo a segunda remessa, porque vieram conversar conosco, até uma amiga nossa, né, de uma paróquia, olha, Pátio, não estou encontrando o documento. E isso é muito bom. Isso é bom, isso é bom. E então, indo para o capítulo 5º, a gente está mais ou menos no meio já do documento, né, chegando ao capítulo 5º, já que vai até o 9, ele trata do amor que se torna fecundo. E esse 5º capítulo vai se centrar por completo na fecundidade, no caráter gerador do amor. Fala-se de uma maneira espiritual e psicologicamente profunda do acolher uma nova vida, da espera própria da gravidez, do amor de mãe e do amor de pai. Mas também fala da fecundidade alargada ou estendida, da adoção, do acolhimento do contributo das famílias para a promoção de uma cultura do encontro, bem típico do Papa Francisco, da vida na família em sentido amplo, com a presença de tios, primos, parentes, amigos, ou seja, entre outras coisas, trata de gestação, da família em si, da adoção. Amores Letícia não considera apenas a família nuclear, mas também está consciente da família como rede de relações expandidas ou alargadas, como está escrito no próprio documento. A própria mística do sacramento do matrimônio tem um profundo caráter social, diz um pouquinho para frente no parágrafo 186, e no âmbito dessa dimensão social, o Papa sublinha em particular tanto o papel específico da relação entre jovens e idosos, como a relação entre irmãos, como aprendizagem de crescimento na relação com os outros. Uhum. Começando então esse capítulo, lá no número 165, o Papa diz que o amor sempre dá vida. E ele fala também do papel das mães, depois, na sequência, né, dos pais, dos avós na família,
também da experiência da gravidez e do feminismo. Ele tocou, de certa forma, em vários aspectos, em vários assuntos. Francisco descreve o amor dos pais pelos filhos como sendo um reflexo do amor de Deus no número 166. Ele diz que a família é o âmbito não só da geração, mas também do acolhimento da vida que chega como um presente de Deus. Cada nova vida permite-nos descobrir a dimensão mais gratuita do amor que nunca cessa de nos surpreender. É a beleza de ser amado primeiro. Ou seja, os filhos são amados antes de chegar. Isso mostra-nos o primado do amor de Deus, que sempre toma a iniciativa, porque os filhos são amados antes de ter feito algo para o merecer. Mas desde o início, numerosas crianças são rejeitadas, abandonadas, subtraídas à sua infância e ao seu futuro. Alguns ousam dizer como que para se justificar que foi um erro tê-las feito vir ao mundo. E o Papa diz bem claro, isso é vergonhoso. Que aproveitam as solenes declarações dos direitos do homem e dos direitos da criança, se depois punimos as crianças pelos erros dos adultos. Se uma criança chega ao mundo em circunstâncias não desejadas, os pais ou os outros membros da família devem fazer todo o possível para aceitá-la como dom de Deus e assumir a responsabilidade de acolhê-la com magnanimidade e carinho. Com efeito, quando se trata de crianças que vêm ao mundo, nenhum sacrifício dos adultos será julgado demasiado oneroso ou muito grande, contanto que se evite que uma criança chegue a pensar que é um erro, que não vale nada e que está abandonada aos infortúnios da vida e à prepotência dos homens. O dom de um novo filho que o Senhor confia ao pai e à mãe tem início com o seu acolhimento, continua com a sua guarda ao longo da vida terrena e tem como destino final a alegria da vida eterna. Um olhar sereno voltado para a realização final da pessoa humana tornará os pais ainda mais conscientes do precioso dom que lhes foi confiado. De fato, Deus concede-lhes fazer a escolha do nome com que Ele chamará cada um dos seus filhos por toda a eternidade. Aí o Papa cita, inclusive, um texto da Gaudium et Spes, o número 51. Todos tenham bem presente que a vida humana e a missão de a transmitir não se limitam a este mundo, nem podem ser medidas ou compreendidas unicamente em função dele, mas que estão sempre relacionadas com o eterno destino do homem. Depois o Papa escreve que as famílias numerosas são uma alegria para a Igreja. Sim. Mas ele também fala da paternidade responsável. Como será que ele junta essas duas coisas? Isso está lá no parágrafo 167. Nas famílias numerosas, o amor manifesta a sua fecundidade generosa. Isso não implica esquecer uma sã advertência de São João Paulo II, quando explicava que a paternidade responsável não é procriação ilimitada ou falta de consciência acerca daquilo que é necessário para o crescimento dos filhos, mas é antes a faculdade que os cônjuges têm de usar a sua liberdade inviolável de modo sábio e também responsável, tendo em consideração tanto as realidades sociais e demográficas como a sua própria situação e os seus legítimos desejos. Ou seja, o Papa Francisco retoma já isso que João Paulo já falava lá atrás, né? Deixando bem claro essa questão. O Papa Francisco descreve a gravidez, também fala especificamente da gravidez, em 4 parágrafos, do 168 até o 171. Ele vai explicando que a gravidez é um período difícil, mas também um tempo maravilhoso. A mãe colabora com Deus para que se verifique o milagre de uma nova vida. A maternidade surge de uma particular potencialidade do organismo feminino, que com a sua peculiaridade criadora serve para a concepção e a geração do ser humano.
Cada mulher participa do mistério da criação que se renova na geração humana. Aí ele cita o Salmo, pedaço do Salmo 138. Que é maravilhoso. Senhor, formaste-me no seio de minha mãe. Cada criança que se forma dentro de sua mãe é um projeto eterno de Deus Pai e do seu amor eterno. Antes de te haver formado no ventre materno, eu já te conhecia. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei, que está lá em Jeremias. Cada criança está no coração de Deus desde sempre, e no momento em que é concebida, realiza-se o sonho eterno do Criador. Pensemos quanto vale o embrião desde que é concebido. É preciso contemplá-lo com este olhar amoroso do Pai que vê para além de toda a aparência. A mulher grávida pode participar deste projeto de Deus sonhando o seu filho. Toda mãe e todo pai sonharam o seu filho durante 9 meses. Não é possível uma família sem o sonho. Numa família, quando se perde a capacidade de sonhar, os filhos não crescem, o amor não cresce, a vida debilita-se e apaga-se. Neste sonho, para um casal cristão, aparece necessariamente o batismo. Os pais preparam-no com a sua oração, confiando o filho a Jesus já antes do seu nascimento. E hoje, com os progressos feitos pela ciência, é possível saber de antemão a cor que terá o cabelo da criança e também as doenças que poderá ter no futuro, porque todas as características somáticas daquela pessoa estão inscritas no seu código genético já no estado embrionário. Mas conhecê-lo em plenitude só consegue o Pai do céu que o criou. O mais precioso, o mais importante, só Ele conhece, pois é Ele que sabe quem é aquela criança e qual é a sua identidade mais profunda. A mãe que o traz no ventre precisa pedir luz a Deus para poder conhecer em profundidade o seu próprio filho e saber esperá-lo como ele é. Alguns pais sentem que o seu filho não chega no melhor momento. Faz-lhes falta pedir ao Senhor que os cure, fortaleça, para aceitarem plenamente aquele filho, para o esperarem com todo o coração. É importante que aquela criança se sinta esperada. Não é um complemento ou uma solução para uma aspiração pessoal, mas um ser humano com um valor imenso e não pode ser usado para benefício próprio. Por conseguinte, não é importante se esta nova vida te será útil ou não, se possui características que te agradam ou não, se corresponde ou não aos teus projetos e sonhos. Porque os filhos são uma dádiva. Cada um é único e irrepetível. E quem é pai e mãe sabe muito bem disso. Pois é, sai do mesmo forninho, pai e mãe, mas a criatura tem a personalidade que realmente é própria. Só Deus mesmo conhece a essência. Pois é, que bonito. Um filho é amado porque é filho. Não porque é bonito, ou porque é deste modo, ou daquele, mas porque é filho. Não. E não porque pensa como eu, nem porque encarna as minhas aspirações. Um filho é um filho. O amor dos pais é instrumento do amor de Deus Pai, que espera com ternura o nascimento de cada criança, aceita-a incondicionalmente e acolhe-a gratuitamente. A cada mulher grávida quero pedir-lhe, o Papa diz afetuosamente, cuida da tua alegria, que nada te tire a alegria interior da maternidade. Aquela criança merece a tua alegria. Não permitas que os medos, as preocupações, os comentários alheios ou os problemas apaguem esta felicidade de ser instrumento de Deus para trazer uma nova vida ao mundo. Ocupa-te daquilo que é preciso fazer ou preparar, mas sem obsessões, e louva como Maria. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade de sua serva. Vive com sereno entusiasmo no meio dos teus incômodos e pede ao Senhor que guarde a tua alegria para poderes transmiti-la ao teu filho. Lindo. Na sequência, o Papa, em 6 parágrafos, ele escreveu bastante aqui. Ele caprichou. Descreve os papéis das mães e dos pais em uma família. É interessante a forma como ele vai falando. Começa falando do amor de pai e de mãe.
Recém-nascidas, as crianças começam a receber em dom, juntamente com o alimento e os cuidados, a confirmação das qualidades espirituais do amor. Os gestos de amor passam através do dom do seu nome pessoal, da partilha da linguagem, das intenções dos olhares, das iluminações dos sorrisos. Assim aprendem que a beleza do vínculo entre os seres humanos mostra a nossa alma, procura a nossa liberdade, aceita a diversidade do outro, reconhece-o e respeita-o como interlocutor. E isso é amor, que contém uma centelha do amor de Deus. Toda criança tem direito a receber o amor de uma mãe e de um pai, ambos necessários para o seu amadurecimento íntegro e harmonioso. Como disseram os bispos da Austrália, ambos contribuem cada um à sua maneira para o crescimento de uma criança. Portanto, respeitar a dignidade de uma criança significa afirmar a sua necessidade e o seu direito natural a ter uma mãe e um pai. Não se trata apenas do amor do pai e da mãe separadamente, mas também do amor entre eles, captado como fonte da própria existência, como ninho acolhedor e como o fundamento da família. Caso contrário, o filho parece reduzir-se a uma posse caprichosa. Ambos, homem e mulher, pai e mãe, são cooperadores do amor de Deus Criador e como que os seus intérpretes. Mostram aos seus filhos o rosto materno e o rosto paterno do Senhor. Além disso, é juntos que eles ensinam o valor da reciprocidade, do encontro entre seres diferentes, onde cada um contribui com a sua própria identidade e sabe também receber do outro. Se por alguma razão inevitável falta um dos dois, é importante procurar alguma maneira de o compensar para favorecer o adequado amadurecimento do filho. De fato, as mães são o antídoto mais forte contra o propagar-se do individualismo egoísta. São elas que testemunham a beleza da vida. Sem dúvida, uma sociedade sem mães seria uma sociedade desumana, porque as mães sabem testemunhar sempre, mesmo nos piores momentos, a ternura, a dedicação, a força moral. As mães transmitem muitas vezes também o sentido mais profundo da prática religiosa. Nas primeiras orações, nos primeiros gestos de devoção que uma criança aprende, sem as mães não somente não haveria novos fiéis, mas a fé perderia boa parte do seu calor simples e profundo. Aí o Papa até faz um elogio, de certa forma, né? Queridas mães, obrigado. Obrigado por aquilo que sois na família e pelo que dais à igreja e ao mundo. Amém. A mãe que ampara o filho com a sua ternura e compaixão ajuda a despertar nele a confiança, a experimentar que o mundo é um lugar bom que o acolhe, e isto permite desenvolver uma autoestima que favorece a capacidade de intimidade e a empatia. Por sua vez, a figura do pai ajuda a perceber os limites da realidade, caracterizando-se mais pela orientação, pela saída para o mundo mais amplo e rico de desafios, pelo convite a esforçar-se e lutar. Um pai com uma clara e feliz identidade masculina, que por sua vez combine no seu trato com a esposa o carinho e o acolhimento, é tão necessário como os cuidados maternos. Há funções e tarefas flexíveis que se adaptam às circunstâncias concretas de cada família, mas a presença clara e bem definida das duas figuras, masculina e feminina, cria o âmbito mais adequado para o amadurecimento da criança. Diz-se que a nossa sociedade é uma sociedade sem pais. Na cultura ocidental, a figura do pai estaria simbolicamente ausente, distorcida, desvanecida. Até a virilidade pareceria posta em questão. Verificou-se uma compreensível confusão, já que num primeiro momento isto foi sentido como uma libertação. Libertação do pai patrão, do pai como representante da lei que se impõe de fora, do pai como censor da felicidade dos filhos e impedimento à emancipação e à autonomia dos jovens. Por vezes havia casos em que no passado reinava o autoritarismo, em certos casos até a prepotência. Mas como acontece muitas vezes, passa-se de um extremo ao outro. O problema dos nossos dias não parece ser tanto a presença invasora do pai,
mas a sua ausência, o fato de não estar presente. Por vezes o pai está tão concentrado em si mesmo e no próprio trabalho, ou então nas próprias realizações individuais, que até se esquece da família e deixa as crianças e os jovens sozinhos. A presença paterna e, consequentemente, a sua autoridade são afetadas também pelo tempo cada vez maior que se dedica aos meios de comunicação e à tecnologia da distração. Além disso, hoje a autoridade é olhada com suspeita e os adultos são duramente postos em discussão. Eles próprios abandonam as certezas e por isso não dão orientações seguras e bem fundamentadas aos seus filhos. Não é saudável que sejam invertidas as funções entre pais e filhos. Prejudica o processo adequado de amadurecimento que as crianças precisam fazer e nega-lhes um amor capaz de as orientar e que as ajude a maturar. Deus coloca o pai na família para que, com as características preciosas da sua masculinidade, esteja próximo da esposa para compartilhar tudo, alegrias e dores, dificuldades e esperanças. E esteja próximo dos filhos no seu crescimento, quando brincam e quando se aplicam, quando estão descontraídos e quando se sentem angustiados, quando se exprimem e quando permanecem calados, quando ousam e quando têm medo, quando dão um passo errado e quando voltam a encontrar o caminho. Pai presente sempre. Estar presente não significa ser controlador, porque os pais demasiado controladores aniquilam os filhos. Alguns pais sentem-se inúteis ou desnecessários, mas a verdade é que os filhos têm necessidade de encontrar um pai que os espera quando voltam dos seus fracassos. Farão de tudo para não o admitir, para não o revelar, mas precisam dele. Não é bom que as crianças fiquem sem pais, e assim, deixem de ser crianças antes do tempo. Que maravilha, né, Juarez? Pois é. Que texto rico, maravilhoso. Isso da gente ler e meditar e trazer para nossa vida, para nossa realidade, né? Sim. E eu fico muito feliz, né, de você estar conosco mais uma vez. E nós vamos entrar agora no intervalo. Juarez, muito obrigada pela sua presença. E a semana que vem estaremos juntos. Você vai estar aí em Curitiba na formação que vai ter sobre o documento, né? Não vou poder ir. Ah, que pena. Infelizmente eu não vou poder ir. Eu vou estar aí na sua terra, eu e Gabriel. Mas tudo bem. Bom, Juarez, muito obrigada. Até a semana que vem. O Carlos vai estar aqui com você pessoalmente, né, ao vivo. Tá joia? E Deus abençoe o seu trabalho tão lindo. Obrigado e Deus abençoe a todos vocês aí também. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, então nós estamos entrando no intervalo e já voltamos. Você está ouvindo na Rádio Alvorada, Ser Igreja Hoje. Hoje no Ser Igreja, Família em Destaque. Olá, estamos de volta. E agora então, Patrícia? Com a nossa convidada, Daniela Zanotto. Bom, pessoal, é uma pessoa super graciosa, mãe, muito de Deus, esposa dedicada e também serva fiel do Senhor, né? Acredito que todos são chamados, né? Mas nem todos ouvem o que o Senhor pede. E eu fico muito feliz porque ela, o esposo, né? Eles ouviram o chamado e deram o seu sim. E o resultado está aqui. Nós vamos fazer um bate-papo com ela. Boa noite, Dani, de novo. Boa noite. Então, Dani, fale sobre você, sobre o teu esposo, né? Você tem um casal de filhos, diga o nome deles, a idade. Faz uma prévia de quem é você. Então, tá bom. Eu sou a Daniela, casada com o Rinaldo há 12 anos. A gente se conheceu num grupo da Renovação Carismática, né, lá no Vida e Paz, no Paróquia Coração de Maria. A gente namorou por 5 anos e meio e somos casados há 12. Nós temos a Mariana, de 5 anos, vai fazer 6 em setembro, e o Gabriel, de 3 anos, que vai fazer 4 em junho. Ai, que delícia. Todo mundo, quase todo mundo, né, tem um Gabriel na vida. É verdade.
E eu sou Relações Públicas, né? Ele é arquiteto. E sou blogueira, né? Porque depois que eu virei mãe, eu comecei a escrever dicas, né? Sobre a maternidade, sobre coisas que podem facilitar a nossa vida, né? E acabei virando uma blogueira. Meu blog já tem quase 4 anos. Né? E é por isso que surgiram esses livros também. E o blog, para a gente acessar, como que faz? www.mamãeaprendiz.com. Repetindo novamente, vamos lá. www.mamãeaprendiz.com. Aí, meninas, né, e futuras mamães, que bênção. E as que já são mamães, está aí no seu colo. Eu acredito que tem alguma mamãe que esteja nos ouvindo e amamentando, né? Esteja nesse frio gostoso, onde ao amamentar, né? É uma questão assim de muita, mas muita dedicação e amor, não é verdade? Quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Principalmente só no inverno. Mãe entende isso. Só grande mãe. missão, né? Hoje o Carlos, assim, vai ficar bem... Hoje estou ouvindo aqui, Isso, assim. vai ficar bem atento. Mas já passei já por isso com a minha 3 esposa. vezes, né, Carlos? 3 vezes, né, Dani? A Dani tá lá em casa com as meninas, né? E o Manuel também. Bom, Dani, continuando. Mas daí você é blogueira, melhor. Já é casada, já é mãe, esposa, e o blog. E como que foi esse seu caminhar sendo escritora? Então, foi muito engraçado. Porque assim, eu nunca sonhei com isso. Nunca. Mas o primeiro livro, que foi Movendo os Céus, que é esse que a gente vai sortear aqui, inclusive, ele surgiu por um desejo de eu partilhar os milagres que eu recebi de Deus, né? Eu comecei a contar em alguns momentos, eu contava para uma pessoa, contava outro milagre para outra, e aí surgiu uma palestra que a gente foi convidado pela Pastoral Familiar, lá do Santuário Nossa Senhora Aparecida, para dar uma palestra sobre oração. E daí a coordenadora me pediu assim, eu queria que você contasse testemunhos, né? E aí eu juntei esses testemunhos, né? Eu fui juntando os testemunhos e eu percebi que era um monte de coisa que eu tinha para contar. E daí me falaram no final, mas você tinha que escrever um livro. E surgiu esse livro. E daí, que foi o primeiro. Que bênção, né? E que já foi pela editora Rabone, né? Foi. Que a maioria das pessoas conhece, uma editora muito séria, que muito tem séria, muita católica. gente boa, né? E foi legal porque assim, quando eu escrevi, eu fui ler sobre isso, né? Esse mundo de escritores e tal. E daí em todo lugar que eu lia, falava assim, mas escritores novos, é difícil conseguir lançar o livro. Porque, claro que as editoras precisam ganhar dinheiro e preferem os escritores conhecidos, né? Sim. E assim, era vontade de Deus, eu não tenho dúvida, porque eu mandei para eles, né, como uma tentativa, vou tentar. E no dia seguinte eles me ligaram, dizendo que tinham gostado. Nossa, em 15 dias eu seguinte, estava com o contrato assinado já. Meu Senhor. Né? Eu mandei em janeiro, em maio, no Dia das Mães, já estava nas livrarias católicas. Então, assim, Deus queria, né? Deus queria esse livro. E daí foi ele que abriu esse caminho, né? Porque daí eu fui recebendo um monte de retornos das pessoas que liam, que gostavam, que eram tocadas. E daí eu vi que, assim, é um modo de Deus chegar nas pessoas, né? É um modo de evangelização. E é um modo de ajudar. Os outros 3 livros que eu lancei não são religiosos, por isso não foram pela Rabone. Mas também são formas de ajudar as pessoas, né? E com esse livro, né, o Movendo os Céus, alcançando milagres de Deus em oração, e você também coloca, né, essa situação de que a preferência é sempre pelo conhecido, e o desconhecido fica ali um pouquinho, né, no cantinho, na cadeira, esperando ali na fila. Um testemunho breve, né, de que fez também a sua vida, a sua história diante do seu esposo e seus filhos, e que possa, né, no caso ali no livro, ter alcançado essa amplitude. Como a gente está no mês de Maria, eu vou contar um dos testemunhos que é com Maria.
A Mariana, quando ela nasceu, ela foi, com 1 mês de vida, ela foi diagnosticada com uma doença rara, chamada tirosinemia neonatal. Essa doença, o normal é que a criança viva menos, bem menos, viva perto de 1 ano e pouco, né? E tenha milhares de problemas se ela conseguir sobreviver tomando um remédio que é importado, com alimentação muito específica. Então, assim, é muito complicado. Uhum. E, assim, eu não aceitava, lógico, como uma mãe de uma criança de 1 mês, né? Não vai aceitar isso. E a gente ela nasceu dia 10 de setembro. Dia 10 de outubro que a gente teve, depois de 3 exames de sangue, a gente confirmou que ela tinha doença. Dia 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida. Sim. E nós fomos ao santuário, eu falei pro Rinaldo assim, nós vamos pedir um milagre. Nós vamos na missa, nós vamos pedir um milagre para a mãe. E ela é nossa mãe, né? Ela não nega os milagres para os seus filhos. Ela sabe. A gente participou da missa, no final a gente ia participar, né? Que ela anda, né? A gente ia participar, só que daí começou a chover, a gente estava com uma recém-nascida. Não começou, ia começar, começou a trovejar. A gente estava com uma recém-nascida, a gente foi pro carro. Para ir pro carro, eu passei, tivemos que atravessar a rua e não por acaso, por Deus, eu passei na frente do carro que estava levando a mãe. Olha. E a hora que eu passei, eu olhei, vi que o carro parou, né? E eu olhei para ela e só levantei. Eu sei que não é a imagem que fez, né? Tem gente que talvez não entenda, mas pela imagem a gente vê a Nossa Senhora. Eu levantei ela e falei, mãe, ela também é sua filha. Entendeu? Naquele momento, a médica dela, a pediatra, a doutora Solange, abençoada, dos Focolares, que tinha ido de manhã na missa, né, no mesmo santuário, ela estava procurando, era um feriado, ela estava procurando sobre aquela doença, porque é uma doença rara, então ninguém sabe muito bem. E ela achou uma pesquisa que ainda era super nova, que se administrasse um determinado remedinho para a criança, podia ser uma vitamina, inclusive, podia ser que regredisse. A hora que eu cheguei em casa, o telefone tocando era ela. Fala pro Rinaldo, e agora na farmácia, comprar essa vitamina, tem que dar por 180 dias, e aí a gente vai ver se vai dar certo, né? E a Mariana tá curada. Amém. Por honra e glória do Senhor e intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Amém. Ai, que maravilha. E vocês sabem, meus queridos, que a Dani, ela dá palestras, né, nas formações de noivos, onde ela é convidada, né, a conversar sobre os testemunhos, a conversar com os pais, futuros pais. Eu já ouvi esse testemunho e toda vez que ela fala, é arrepiante. A gente arrepia, porque é maravilhoso. Isso é só um que aconteceu na vida dela. Tem vários. A gente estava conversando, Paty, mas qual? Eu falei, qual você se sentir tocada? Qual é o seu desejo do seu coração para o dia de hoje, na noite de hoje? Então, mãe, diante desse testemunho, né, a gente vai continuar a nossa conversa, mas que você já comece, né, a entender que tudo é possível quando cremos, quando nós acreditamos realmente no poder da oração, né, no poder da intercessão, porque nós temos mãe, nós temos um pai e nós temos uma legião de santos, de mártires, de anjos da guarda nos cuidando. Nós não estamos sozinhos, né? Jamais, nunca estaremos sozinhos. Então, Dani, e depois disso tudo, tá tudo aqui, né? Tudo aí. Eu acho que nem tudo, né, para falar a verdade, né? Eu acredito que possa ter Movendo os Céus 2, 3, 4, né? E aí por mais, virando best-seller, quem sabe? Quem sabe, né? Se Deus quiser. É verdade. Carlos, na sua história como pai, o que é Maria hoje na sua vida, esse mês? Maria, para mim, é assim, difícil até de falar, né? Porque a gente sabe de tantas situações que a gente passa, que, igual ela falou, né? Quais desses testemunhos, né? Porque são tantas situações que a gente sempre pede, mãe, intercede por nós, né? Isso. Então a gente teve, inclusive, vários testemunhos que a Dani já participou também no programa da Vânia, né? E dos nossos filhos, né? Da possibilidade de não conseguir ter os filhos, né, nas gravidez que foram de risco e toda a situação, e cada dia, né, a gente vai pedindo a intercessão da mãe, né? Então é
ela vai a cada vez levando os nossos pedidos ao Pai, né, para que seja feito o melhor por cada um de nós, né? E é isso mesmo, que seja feito o melhor para a vida de cada um de nós. Porque como o Juarez leu, né, que o nosso querido Papa colocou, só Deus nos conhece perfeitamente e profundamente. Bom, pessoal, nós vamos para um breve intervalo e nós vamos retornar com a Dani nesse bate-papo. Beijo. Rádio Alvorada, a rádio da família. Você está ouvindo na Rádio Alvorada, Ser Igreja Hoje. Hoje no Ser Igreja, família em destaque. Olá, meus queridos, estamos de volta conversando, tendo bate-papo com a Daniela Zanotto, né? Conversando sobre milagres. Bom, nesse primeiro momento nós conversamos com ela sobre o primeiro livro, que é Movendo os Céus, Alcançando Milagres de Deus em Oração. Então, como ela mesma disse, esse livro foi editado pela Rabboni, né, uma editora católica, né, onde muitos de nós conhecemos vários autores, né, através dessa editora. Só que ela também tem outros livros e tem um em especial que eu quero que ela converse, que é o mais fresquinho. Isso. Recém-saído do forno, isso mesmo. Você pode comentar, Dani, né, dos outros anteriores, mas esse, vamos lá, é de, vamos dizer assim, saiu do forno e é a primeira vez que ela está falando ao vivo. Ah, que legal. Então, o nome desse livro é 101 Dicas para Não Enlouquecer nos Primeiros Dias com Seu Bebê. Olha aí, mamães e papais. E eu achei muito legal, muito de Deus, né, chegar aqui e ouvir toda essa explicação do documento do Papa sobre a maternidade, né? Justo no dia que eu vim falar sobre a maternidade. Porque, assim, as mães vão me entender e os pais também, né? Os primeiros dias são desesperadores. Verdade. Eu lembro que quando eu saí com a minha primeira filha da maternidade, eu pensei assim, o que vai ser de mim agora? Porque a gente entra na maternidade, olha a situação, né, Carlos? A gente entra filha, a gente entra esposa e já sai com o novo título, mãe. E de um ser que não fala, que não diz o que tá doendo, o que quer, se tá com fome, nada, né? Você tem que adivinhar o que aquela criatura tá chorando. E você tem um amor incondicional por aquele ser, então cada choro dele você chora junto, né? E você se desespera porque você não descobre o que ele tem. Então, assim, na verdade, a ideia desse livro era mostrar com dicas de mãe para mãe, né? Ele não é um livro médico, eu não sou médica, eu sou relações públicas, mas assim, de mãe para mãe, faz isso que comigo deu certo, sabe? E quando eu pensei em escrever esse livro, foi quando uma amiga minha me mandou uma mensagem, uma amiga assim, na época que eu tava com a Mariana pequena, ele foi amadurecendo, né, no meu coração, mas ela me mandou uma mensagem falando assim, eu não consigo amamentar, o meu filho trocou o dia pela noite, né, e eu tinha tido a informação para que isso não acontecesse, né, a pediatra falou, faz isso, faz aquilo que não troca e tal, e aí eu sabia o que fazer, né, e eu fui falando, faz isso, faz aquilo e tal, e eu fui vendo o quanto foi ajudando, sabe? E aí eu falei, não, eu tenho que ajudar mais gente, né? E daí no blog você ajuda, só que não tá tudo junto, né? Entendi. Então são postagens separadas. Então é legal você ter na mão algo que, pra isso tem isso, pra aquilo tem aquilo, né? Então a ideia foi essa, olha, e foi engraçado que agora, quando o livro saiu, uma outra amiga que tá com o neném novo, né, me mandou uma mensagem no WhatsApp ontem, né, Dani, esse livro é um manual, eu até li uma parte pro meu marido e ele falou, olha que legal, né, falam que criança não tem manual, mas tem sim, aí o seu tem. Então assim, eu fiquei muito feliz, porque já tá ajudando, sabe? Que barato. E porque geralmente a gente fala isso mesmo, né, o meu filho, né, nós temos, né, o João Gabriel de 17 anos, vai fazer 18 esse ano, e a Maria Helena tem 12 e vai fazer 13. Daí às vezes acontece aquelas broncas, os corretivos e tudo mais. Eu falo, não estressa comigo não, porque eu só sou mãe há 17 anos, por favor. É pouquinho tempo, ainda não deu pra aprender tudo. Não.
Então é realmente, né? Esse é a primeira fase, é o primeiro momento, né, Dani? Que mais que você dá dicas lá dentro desse livro? Então, na verdade, a primeira ideia era falar para mãe de recém-nascido. Só que daí eu fui vendo que eu tinha dica para grávida também, para gestante, né? Tem umas preparações que a gente consegue fazer desde a gestação, né? Então o livro é dividido na parte de gestante, né? E a parte do neném, né? Depois que nasce o neném, no hospital, né? O que você tem que prestar atenção, por exemplo, o amamentar. Quanta gente que eu conheço que a hora que pegou o neném, já pôs no peito, o peito rachou e já a coisa desandou, né? Então, assim, no hospital tem as enfermeiras que estão lá para te ajudar, né? Elas sabem o jeito de colocar. Por mais que você tenha feito curso de gestante, na hora, principalmente quem teve cesárea, que tá lá deitado, não pode nem levantar a cabeça. Você pode mexer o zoinho. Né? Aí você não consegue pôr do jeito que você ouviu lá, né? Sentadinho, bonitinho, porque você não pode sentar, né? Então, assim, vem a enfermeira, deixa a enfermeira colocar, né, no seu peito para não rachar, ela te ensina, ela olha, vê se tá, né, o jeito de tirar, né, você põe o dedinho dentro da boca, no cantinho da boca e tira para não, se você arrancar a boca do neném, você arranca o bico sai junto. Então tem umas coisas que é bom você saber desde antes, né? Isso aí. E que para não regasar com tudo. Pois é, você sabe que assim, né? Como todas, essa operação maternidade, né? Vai lá, eu e Gabriel também, vamos para a escola de pais, né? Lá no hospital onde nós escolhemos, e daí ensina a respiração, ensina que tem que dormir de lado colocando um travesseiro, isso, né? Exatamente. Que até hoje eu durmo com 3 travesseiros. Acostumou? Acostumei. Gente, olha só isso, tô falando, hein? Deve ser mal de mulher, será? A Dani também. Então, são 3 travesseiros fofinhos e o marido. Então são 4 travesseiros, são 4 travesseiros. Né? Isso, viu, Gabriel? Quando o filho às vezes não entra, igual o Manuel entra no meio. Tem isso também. É bem isso. Tem que ser uma cama grande, pois né? Em casa a cama é grande mesmo. Então, mas olha, e é verdade, Dani, que gostoso. Isso é bom porque vem de uma experiência pessoal. Exatamente. Né? A ideia era essa, era mostrar assim o que deu certo, sabe, na minha vida, mostrar o que dá pra fazer, o que você pode, né, eu tenho uma amiga que ela era tão nervosa que o neném ia pro colo dela e ele chorava. E aí vinha a vizinha que ouvia o neném chorando, vinha a vizinha, pegava o neném e parava de chorar. Acalmar. Né? Então, assim, nós mães, principalmente, passamos pro neném tudo que a gente está sentindo, todo o nosso nervosismo, toda a nossa angústia, ansiedade. Então, assim, esse tipo de dica é importante, né? Porque daí a pessoa não sabe, meu Deus, eu tenho um problema, não sei cuidar do meu filho, e sabe, né? O filho, a gente vira mãe depois que o neném nasce, né? E Deus nos dá todo o discernimento, toda a sabedoria, toda a graça para entender o que aquela criaturinha precisa, mas a gente tem que ter calma. E a calma às vezes só vem na oração. Às vezes não, sempre, né? Sempre na oração, né? Porque a gente fala assim, nós somos mamães de primeira viagem e cada gestação nós somos mães de primeira viagem. De novo, exatamente. Entendeu? Porque não existe essa, mas você já tem o 2º filho, o 3º filho. Mas não quer dizer que a sua ansiedade, a sua preocupação não tem ali naquele momento. Ela existe também, né? Porque a gestação é única. E as crianças, elas vêm diferente, né? A Mariana, ela dormia bem, ela mamava bem. O Gabriel, ele acordava de hora em hora. Ele teve uma alergia alimentar. O que eu comia passa pro leite. E eu fui tendo que cortar um monte de coisa. Então, assim, cada criança você tem que aprender tudo de novo, né? São coisas diferentes que você vai aprendendo, né? É verdade. Olha, pessoal, nosso tempo a gente fala 1 hora. Ai, que bênção, 1 hora, né, Carlos? Nossa, era meia hora, nós ganhamos 1 hora. Uhul! Ai, mas passa muito rápido. Bom, Dani, eu agradeço de carinho, né? Assim, agradeço do fundo do coração a sua presença aqui conosco. Espero que tenha outros lançamentos. Um livro seu, né? Ela doou para nós, viu, gente, para poder fazer
um sorteio. Nós vamos, né, ver aí, né, Carlos, um jeito para que possa ser sorteado, de preferência para uma mamãe, viu? Ou um papai que esteja, né, presenciando essa fase aí com a tua esposa, né, com a sua teu novo título, pai, né? Então, quem sabe você também, pai, não receba, né, esse livro. Dani, que Deus abençoe você, a sua família, as suas joias preciosas, que eles são lindos, viu, gente? Eu vou tentar passar para o Carlos para a gente colocar no site a foto da família dela, né? Então, e muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, eu fiquei muito feliz desse carinho de vocês, por eu poder estar aqui falando um pouquinho dos livros e dando um pouco de testemunho, porque é tão bom, né, uma outra mãe saber que, nossa, não sou só eu, né, que estou desesperando, né? Então eu acho que é importante a gente saber que todo mundo passa por isso. Verdade. E que vai passar, gente. Os meus já estão grandes, eu dormo a noite inteira, não tem mais... É verdade. Então eu fico muito feliz de poder dar esse testemunho, de poder levar isso para outras mães. Que Deus os abençoe, viu? O espaço continua aberto, né, para outros momentos, né, que quiser vir nos visitar aqui, né, colaborar conosco, né? Trazer o maridão aqui também, os né? Filhos. Ele vai virar uma bagunça com os filhos aqui. Ai, mas é bom, Imagina. Uma coisa gostosa, né? Mas é isso, é ser família, né? O nosso programa é isso, né? Estar em família, ser igreja, né? Ser família. Então, sinta-se sempre convidada, não precisa só o meu telefonema para estar, né, você presente conosco, a sua comunidade, o pessoal, né, lá da formação de noivos que você faz parte da Coração de Maria. Um grande beijo. Gente, olha, já está acabando, mas eu preciso dar um beijo para o seu Ademar e Leia, da paróquia de Santo Antônio, lá no Cafezal. Ele ligou para mim, dando assim, preocupado já com a Semana da Família, né? Então eu disse a ele que nós já estamos providenciando, né, com o que vai acontecer este ano com a Semana da Família. Então, seu Ademar, um grande beijo. Leia, um grande beijo também. Deus abençoe o pessoal aí de Cafezal. E esse final de semana, né, Patrícia, tem o oitavo simpósio em Aparecida, né, das famílias, né? Isso, lá em Aparecida, na Basílica, nós estaremos lá. Estamos saindo daqui de Londrina com 2 ônibus, né? O pessoal ali do Jardim Gapó, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Frei Forcato, e também o pessoal ali do Colégio Marista, né, que eu fiquei sabendo que eles também estão indo para esse simpósio. E muitas outras dioceses, porque isso é um encontro nacional. E rezem por nós, porque estaremos rezando por vocês lá. Isso aí. E também acompanhem pela TV Aparecida também, vai ter flashes também sobre o simpósio, né? E nós estamos aqui e vamos permanecer, né, unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desejamos a todos aí uma ótima noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.